For those of you that were here last night, did you learn anything new? Para aqueles que vieram aqui ontem à noite, aprenderam algo de novo? Yes. Do you kind of believe now that everything that you see affects you? Agora vocês estão crendo que tudo que nós vemos de alguma maneira nos afeta? Because as we start to talk about some of these things tonight, Porque à medida que nós formos falando sobre essas coisas aqui hoje à noite, I want you to keep in your mind eu quero que vocês guardem na mente o seguinte, that I am using the Bible que eu estou usando a Bíblia as my ruler. como a minha regra, meu padrão. Anything you watch on TV Qualquer coisa que você assiste na TV should agree with your Bible. deve estar de acordo com a Bíblia. If it doesn't, Se não está de acordo, you shouldn't watch it. então você não deveria ver. I want to start this presentation out with thinking about Noah. Eu queria começar essa apresentação, essa palestra de hoje, falando sobre Noé. Let's bow our heads for a word of prayer. Thank you. Vamos curvar nossas frontes e fazer uma oração. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, as we have come out here tonight, agora que estamos aqui reunidos hoje à noite, we pray that your Spirit fills this room. oramos para que o Teu Espírito preencha, Senhor, este salão aqui. Lord, as we discuss this topic of media À medida que discutimos, Senhor, esse assunto da mídia and what we should put into our e o mind, que devemos colocar em nossa mente, may we see a clearer picture que vejamos, Senhor, um quadro mais claro, mais nítido of the kind of mind you want us to have. do tipo de mentalidade que Tu queres que nós tenhamos. We love you. Nós Te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So think about the story of Noah. Pense na história de Noé. Think about how much faith it took for him to build the ark. Pense em quanta fé ele teve que ter para construir a arca. Can you imagine if God told you Dá para imaginar se Deus perguntasse a vocês, pedisse a vocês, that you need to build a big boat for 100 years que agora você precisa construir um grande barco por 100 anos and you need to spend all the money you e have precisa gastar todo o dinheiro que tem to build a boat para construir um barco for this thing called rain para essa coisa que se chama chuva that you've never seen? que você nunca ouviu falar. Noah had an incredible amount of faith. Noé teve uma fé incrível. You know, everybody made fun of Noah for building this boat. Todo mundo caçoava de Noé por ele ter feito esse barco. Can you imagine? Noah's emotions Dá para imaginar a emoção, a sensação de Noé? were probably fighting with him, telling him, maybe I shouldn't build the boat. Muito provavelmente as emoções dele lhe diziam que ele não deveria construir aquele barco. But he decided to listen to his faith Mas ele decidiu ouvir a fé dele instead of his emotions. em vez de ouvir as emoções que ele sentia. I want you to think of the story of Abraham and Isaac. Queria que vocês pensassem na história de Abraão e Isaac. Think about the amount of faith that Abraham had to put Isaac on that altar. Pensa na quantidade de fé que Abraão teve a ponto de colocar o seu filho naquele altar. God had promised him a son his whole life, Deus havia prometido a Abraão um filho a vida inteira. and when he was 100 years old, he had his son. E quando ele tinha 100 anos de idade, agora sim ele teve um filho. And when he grew to be a teenager, E quando esse garoto cresceu, se tornou um adolescente, God told him to sacrifice his only son. Deus disse: vai e sacrifica o teu único filho. Imagine the faith that he had to have Imagina a fé que ele precisou ter to put Isaac on the altar. para colocar a Isaac no altar. His emotions were probably telling him, I don't want to go through with this. Muito provavelmente as emoções dele lhe diziam: eu não quero passar por isso, Senhor. But he said, I will react off of my faith. Mas ele disse: eu vou reagir de acordo com a minha fé. Think about the story of the centurion Pensa na história do centurião romano, who came to Jesus que se aproximou de Cristo and he said, you don't even have to come to my e house. disse: Cristo, você nem precisa ir à minha casa. All you have to do is say my servant will be healed and he will be healed. Tudo que o Senhor tem que dizer é que meu servo está curado e ele vai ser curado. And Jesus said, I have not even seen this kind of faith in Israel. E Jesus disse: eu não vi uma fé assim em Israel. Think about Jesus in the Garden of Eden. The Garden of Gethsemane. Pensa no próprio Cristo no jardim do Getsemane. Think about, this was Jesus' true test in this garden. Essa foi a grande provação de Cristo, foi ali no jardim. This is where the Bible says that his soul was exceedingly sorrowful even unto death. É onde a Bíblia diz que sua alma estava profundamente angustiada até a morte. He was pleading with God, take this cup from me. Ele rogava a Deus: passa de mim, Senhor, esse cálice.
All of his emotions in his body were telling him, I don't want to go through with the cross. Todas as sensações, as emoções no corpo dele diziam: eu não quero ir até a cruz. But he said, God, I will have faith in you. Mas ele disse: Deus, eu terei fé em ti. And he reacted off of his faith, E a reação dele foi com base em sua fé not his emotions. e não com base nas Do you emoções. see where I'm going with Vocês this? estão vendo onde eu quero chegar com isso? Many stories in the Bible are teaching us to react off of our faith Muitas histórias na Bíblia estão nos ensinando a reagir com base em nossa fé and not our e emotions. não em nossas emoções. So, Jesus died on the cross Jesus morreu na cruz to vindicate his Father's name. a fim de vindicar o nome de seu Pai. The war in heaven started because Satan said that the law of God is too difficult. A guerra no céu começou porque o Satanás lá no céu disse que a lei de Deus era muito difícil. And Jesus comes and proves E Jesus vem e comprova that it was possible que era possível to keep God's law. guardar a lei de Deus. I want you to think about this Queria que vocês pensassem nisso. because Ecclesiastes 12 verse 13 Porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 says, "Let us hear the conclusion of the whole matter. diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: Fear God teme a Deus and keep his e guarde commandments, os seus mandamentos, for this is the whole duty of man." porque esse é o dever de todo homem. So this war in heaven centers around the 10 Então, commandments. essa guerra no céu tem a ver com os 10 mandamentos. God is telling us that our duty is the 10 commandments. Deus está dizendo que o nosso dever é os 10 mandamentos. I want you to think about that Eu queria que vocês pensassem nisso, as we talk about this topic à medida que nós falamos sobre o assunto de hoje. of cartoons. E o assunto de hoje é desenho animado. It all started Tudo começou back in the early 1900s no começo dos anos de 1900 with Mickey Mouse. com um ratinho chamado Mickey Mouse. Now, they used to be hand-drawn, Costumava ser desenhado à mão. but now powerful computers make these cartoons. Agora computadores poderosos fazem desenhos animados assim. But there's a lot of consistencies Mas tem muitas consistências, even in the beginning of the cartoons. mesmo no princípio dos desenhos animados. Notice how he's bending Mickey in half. Percebem como ele está puxando o Mickey Mouse em dois? Is that possible? É possível fazer alguma coisa desse tipo? No. Não. Right? He's breaking a physical law. Ele está quebrando uma lei física. Now, even in some of these Bugs Bunny cartoons, Até nos desenhos do Pernalonga, you see physical laws constantly being broken. você vê leis físicas sendo quebradas constantemente. Even in Roadrunner, Até com Papaléguas. as he begins to cut out this bridge, Quando ele vai cortar a madeira, and you see the whole entire bridge fall down. toda a ponte cai. Is that possible? Isso é possível? No. Claro que não. So what they're doing is they're planting a very subtle seed in your O mind que eles estão fazendo é plantar uma semente muito sutil na sua mente. that things can be not as they seem. Que as coisas podem ser não necessariamente do jeito que você as vê. How many of you have ever seen little children Quantos já viram crianças assim, bebês, mimic what they see on TV? imitando o que elas veem na televisão? Do you know scientifically why they do this? Vocês sabem por que, de maneira científica, elas fazem coisas assim? There's a reason for this. Há um motivo para isso. In our brains, Em nossa mente, we have a thing called mirror neurons, nós temos uma coisa chamada neurônios espelho. and they're associated with learning. E eles são associados à aprendizagem. So what happens is when a baby watches an adult do O something, que acontece é que quando um bebê vê um adulto fazer certa coisa, they mimic the movements because they're learning it in their mind. eles vão imitar o movimento porque é assim que eles aprendem na mente. So here Então aqui, at Walt Disney, em Walt Disney, you will see a lot of people você vai ver muita gente dressing up as their favorite princesses vestidas como as suas princesas favoritas and mimicking the things that they see. e imitando as coisas que elas veem. There's a reason for this. Há um motivo para isso. This scientist Esse cientista, studied mirror neurons, estudando os neurônios espelho, and he's going to explain how it works. vai explicar como funciona. This is brand new science. This is just out of the lab. We may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. Well, as it happens, scientists have an explanation for this strange ability to connect. It's new.
And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always made this sound, whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab. And when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey hadn't moved. It was the human that had moved, suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. Now I want you to think about that. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. When you watch something on TV, Quando vocês veem alguma coisa na televisão, you have these neurons in your brain vocês têm esses neurônios a espelho na mente that fire in the exact same way as you doing what you're watching on que TV. se ativam da mesma maneira como vocês, se vocês estivessem fazendo isso. So what happens if you're watching someone kill someone on O TV? que acontece se você está assistindo alguém matando outra pessoa na televisão? To your brain, Para o seu cérebro, it's as if you're doing it é yourself. como se você mesmo estivesse fazendo isso. He explains it like this. Ele explica dessa forma. To demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain... Nice looking brain. Thank you. Robert, you're not supposed to talk when we scan you, all right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're going to do right away another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results... Oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror. Jacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face. So in the same way that he would just look at the facial expressions that the people were making, Assim como ele olha para as expressões faciais que as pessoas estão fazendo nos retratos, to his brain, para a mente dele, para o cérebro dele, it was as if his own face was making those impressions. é como se a própria face, o próprio rosto dele estivessem fazendo essas caretas. So what happens Então, o que acontece when a child quando uma criança sees something vê algo that the Bible talks against that they shouldn't do? contra o qual a Bíblia fala que elas não devem fazer? It's causing the child's brain Isso está fazendo com que o cérebro da criança to think that they're doing it themselves. pense que elas mesmas estão fazendo isso. Matthew 5:21 and 22 says, "You have heard the time of old, thou shalt not kill, and whoever shall kill shall be in danger of that judgment." Em Mateus capítulo 5, versículo 21, diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. But it also goes on to say that whosoever is angry is also in danger of that same judgment. Mas também avança dizendo, se alguém se irar contra o seu irmão, também estará sujeito a julgamento. And also in Matthew 5:28 it says, whatever man lusts after a woman, E no versículo 28 diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, he hath committed adultery already in no his heart. coração já cometeu adultério com ela. So we know that the sin is not necessarily committing the act, Sabemos que o pecado não é necessariamente cometer o ato. that it can actually start in the mind. Na verdade, ele pode começar na mente. So what happens when a child sees something on O que television acontece quando uma criança vê algo na televisão that is inappropriate? que não é apropriado para elas?
This is a cartoon that we have in America called Tom and Jerry. Isso é um cartoon que nós temos chamado Tom e Jerry, vocês conhecem. And notice when the woman walked out dressed very scantily, E percebam que a mulher entra em cena de maneira bastante sensual. the boy's eyes popped out of his head. Os olhos do garoto pulam do globo ocular. What that tells a young child, O que isso diz a uma criança? a boy, if a girl dresses like that, this is how I react. O garoto pensa, se uma garota agir assim, eu tenho que reagir dessa forma então. What it tells the girls is if I dress like that, the boys will react like E o this. que diz para as meninas é que se eu me vestir assim, os garotos vão reagir desta forma. And it has an impact upon their psyche. E isso tem um impacto na mente deles. So next, I'm going to show you some clips from some children's psychologists Eu vou mostrar agora alguns clipes de psicólogos que trabalham com crianças, that are talking about some of these images and the impact it has on young que girls. falam sobre essas imagens e o impacto que essas imagens têm sobre meninas. Monkey see, monkey do. I want to play with all of And we develop our notions of reality from the cultural mechanisms around us. And one of the most important cultural institutions that we have today is indeed the media. What's amazing when you look at Disney movies over the years is how little the image of females has really changed. You still have the same highly sexualized female body with the big breasts, the tiny waists, the fluttering eyelashes, the coy expressions, the seductress. These images seem very similar over the years, and even when they're in animal form, you know, you've got this very seductive little female animal. This presents people with a kind of notion of what femininity is about. This is not a mirror on society. This is not reflecting who women really are or what females really are. It is basically constructing notions of what femininity is. And these are not notions that necessarily Disney invented, but what they do with these notions is they caricature them, they wrap them up in this Magic Kingdom wrapper, and they sell them to children. And that's really the power of Disney. When they're young, they're trying to figure out, what does it mean to be a woman? What do I look like if I'm a girl? What should I look like? And they'll focus on the most salient, dramatic images they can see. They don't necessarily think about, well, that doesn't look like the women I know in real life. They don't make those kinds of comparisons, because that's kind of like making a movie, putting a whole story together, doing logical comparisons. They think about one slide at a time. This is how it looks here. Gee, that's interesting. Maybe I want to look like that. Jasmine in the Aladdin film, in which there's a scene where she becomes a seductress to distract the person who's after Aladdin. I never realized how incredibly handsome you are. That's better. Now, Pussycat, tell me more about myself. Your beard is so twisted. This I find very dangerous, because you have, again, it gives young girls the idea that that is the way that you get what you want. You use your body. So some of these cartoons Alguns desses desenhos animados are teaching little kids estão ensinando as criancinhas to do things that are very adult. a fazer coisas que são muito de adulto.
And just like in this cartoon here, E assim como nesse desenho animado aqui, if I use my body, se eu usar o meu corpo, I can get men to do whatever they want. eu posso fazer com que os homens façam qualquer coisa que eu queira. And they're not old enough to understand E essas crianças não são grandes o bastante para entender what sexuality is all about. do que se trata a sexualidade. It has an impact Isso tem um impacto on their minds. na mente delas. Have you ever heard Walt Disney's term, follow your heart? Já ouviram o termo que o Walt Disney usa, siga o seu coração? Have you heard that? Já ouviram isso? Follow your heart. Siga o seu coração. Follow your heart. Siga o seu coração. That sounds like something that's good, right? Parece até como uma coisa boa, é ou não é? I want to show you a pattern that I've noticed in a lot of Disney movies. Eu queria mostrar para vocês um padrão que eu percebi que se repete em muitos filmes da Disney. There's a movie called Mulan. Há um filme chamado Mulan. Anybody seen this movie? Alguém já viu esse filme? Okay, a few of you have seen this movie. Alguns de vocês já viram. So I don't need to tell you how it begins. Então eu não preciso contar para vocês como começa. But basically, the next scene that you're going to see here Mas a cena que vocês vão ver aqui, essencialmente, is Mulan, and she's speaking with the princess. é Mulan e ela está falando com a princesa. And listen to how she says, E escutem só o que ela diz. I want you to follow, or I chose to follow my heart Eu escolhi seguir o meu coração instead of following the rules. em vez de escolher seguir as regras. Fa Mulan? Your Highness, is anything wrong? No, no, not at all. Are you sure? I just wanted to compliment you. You were so brave to take your father's place in the army. Oh, well, thank you. Your duty was to stay home, but your heart told you to break the rules. How did you decide between duty and heart? Well, it wasn't easy, but by following my feelings, I wound up doing the right thing. I guess I learned that my duty is to my heart. My duty is to my heart. Yes, that makes sense. That's marvelous. So what she says is my duty is to follow my heart, not the rules. O que ela está dizendo é o seguinte: o meu dever é seguir o meu coração e não as regras. You know what my Bible tells me? Sabe o que a minha Bíblia diz? In Jeremiah 17 verse 9, Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, it says that the heart is desperately wicked, and who can know it? diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? The Bible teaches that it's not a good idea to follow your heart. A Bíblia diz que não é uma boa ideia seguir o seu coração. How many of you have seen this movie? Quantos já viram esse filme? Many of you, right? Muitos de vocês, não é verdade? How many of you remember this scene Quantos se lembram desta cena? when she's getting on the carpet with Aladdin Ela faz o primeiro passeio no tapete voador com Aladim. and they sing that song? E eles cantam aquela música. Here's the lyrics of the song. A letra da canção é esta: I can show you the eu world posso mostrar para você o mundo shining and shimmering. brilhando, esplêndido. Tell me, princess, when did you last let your heart decide? Diga-me, princesa, quando foi que você deixou o seu coração decidir pela última vez? I can open your eyes, Eu posso abrir os seus olhos, take you wonder by wonder mostrar-lhes todas as maravilhas on a magic carpet ride. em um passeio num tapete voador A mágico. whole new world, Um mundo completamente novo. a fantastic point of view. Um ponto de vista fantástico. No one to tell us no or where to go. Ninguém para nos dizer não, nem aonde temos que ir. Now I have a question for you. Agora pergunta para vocês: What did Aladdin do for a job? qual era o emprego de Aladim? He was a thief. Ele era um ladrão. So interesting. Interessante. The princess A princesa, is supposed to marry the prince, que deveria se casar com o príncipe, but she falls in love with a thief instead, ela se apaixona por sua vez por um ladrão who wants to take her to a world que quer levá-la a um mundo where no one will tell you no. onde ninguém vai dizer não para ela. Who does that sound like? Essa história parece com alguma história que vocês conhecem? Let me put your spiritual eyes on for Vamos you. ligar abrir os olhos espirituais agora. You are all princesses, Todos nós somos princesas. and you are supposed to marry a E prince. devemos nos casar com um príncipe. And there is a thief that is trying to steal your heart E há um ladrão neste planeta que quer roubar o nosso coração and take you to a world where there are no rules. e levar-nos para um mundo onde não há regras.
This theme pops up over and over again in Walt Disney's Esse tema movies. surge vez por vez nos filmes de Walt Disney. Here's the story of Peter Pan. Temos a história agora de Peter Pan. And listen how it says, don't you want to go to a world where there's no laws or no rules? Escutem só o que diz. Você não quer vir para um mundo onde não há regras, onde não há leis? No, not Napoleon. It's time for you to drop. What if you could escape to a faraway world without parents? Forget the land. Forget the law. Come away to Neverland. Without any rules, without anyone telling you what to do. Come with me, we'll never have to worry about grown-up things again. Never is an awfully long time. Can you just picture this? Vocês conseguem imaginar isso? What do you think the devil told all of the angels in heaven? O que vocês acham que o diabo contou a todos os anjos lá no céu? Don't you want to go to a world where you don't have to follow any rules? Vocês não querem ir para um mundo onde não tem que seguir nenhuma regra? Where you never have to grow up? Onde nunca vocês terão que crescer? And you can do whatever you want? E vocês podem fazer tudo o que quiserem? The only thing you have to do A única coisa que vocês têm que fazer é is isto. leave home behind. É deixar o lar para trás. And you can never, ever come back. E jamais poderão regressar. That's the same story that Lucifer told the É angels a in mesma heaven. história que Lúcifer contou aos anjos no céu. Do you know where the name Pan comes from? Vocês sabem de onde vem o nome Pan, de Peter Pan? It's the Greek god for Pan. É o deus grego para Pan. In fact, this is where we get our modern idea and our modern rendition of what the devil looks like, with horns and goat feet. Na verdade, essa imagem moderna que nós temos do diabo com chifres e pés de cabra vem daí, desse deus grego. Does the devil really look like this? Será que o diabo de fato se parece assim? No. Não. Not at all. De And in jeito fact, nenhum. when he plays the pan pipes, Na verdade, quando ele toca a flauta, he puts people to sleep. ele faz com que as pessoas adormeçam. Pan has popped up in a lot of cartoons in the past, E o Pan já apareceu, já surgiu em vários desenhos animados do passado. such as the 1940s Fantasia, No filme Fantasia dos anos 40, and here he is e aí ele tá. in Hercules. Aparece também em Hércules. Here he is in Chronicles of Narnia. Aqui ele tá nas Crônicas de Nárnia. Here he is in Family Guy. Aqui ele tá na Family Guy. And here's Peter Pan playing the panpipes. E aqui temos Peter Pan tocando a sua flauta. So this gives his identity away. E isso entrega a identidade dele. So if Pan is worshipped by the Greeks as the devil, O Pan é adorado pelos gregos como o diabo. then it makes sense that he would want to take the little girl to a world with no rules and no laws. Se isso é verdade, então faz todo sentido que ele quer levar a garotinha para um mundo onde não há leis e não há regras. Now, do you remember in the story of Aladdin? Lembra na história de Aladim? He had this little genie, right? Ele tinha esse gênio. And this genie would change shapes and colors and sizes. E o gênio mudava de forma, de tamanho, de formato. So I wanted to know, where does a genie come from? Então eu fui pesquisar de onde vem essa ideia de gênio. So I typed in the internet, where did a genie come from? E eu digitei lá no Google, de onde vem o gênio? And here's what I found. E o que eu encontrei foi o seguinte. At dictionary.com, No site dictionary.com, it says that a genie comes from the root word jinn, which means na verdade a raiz da palavra vem de jinn, que quer dizer o seguinte: any class of spirits lower than the angels, qualquer classe de espírito inferior à dos anjos, appearing in human and animal forms, capaz de aparecer em formas humanas ou de animal, to influence humankind for good or evil. a fim de influenciar a humanidade, quer para o bem ou para o mal. The root of the word means demon. A raiz da palavra significa demônio. So interesting. Interessante isso. Aladdin's little genie that makes him the famous prince O gênio de Aladim, que faz dele um príncipe famoso, is a demon. é um demônio. Does that seem like children's stories? Parece, por acaso, uma história infantil? No. Não.
In fact, if you think of the little dragon from Mulan, Na verdade, se vocês pensarem no dragão, refletirem de Mulan, Peter Pan, Peter Pan and even the genie e até mesmo o gênio, are all representations of the devil. todos são representações do diabo. But instead of being the bad guy, Mas em vez de eles serem o mal, o vilão da história, they're the good guy. eles são o mocinho. You'll see this popping up over Você vai ver and essa over inversão de valores and o tempo over inteiro. again. In the story of Pocahontas, Na história de Pocahontas, she's talking to Willow, the tree, ela está falando com a avó dela, a árvore. and this is what she says. E é o que ela diz. Grandmother Willow, I need to talk to you. Good morning, child. I was hoping you'd visit today. Oh, your mother's necklace. That's what I wanted to talk to you about. My father wants me to marry Kocoum. Kocoum? But he's so serious. I know. My father thinks it's the right path for me. But Grandmother Willow, what is my path? How am I ever going to find it? Your mother asked me the very same question. She did? What did you tell her? I told her to listen. All around you are spirits, child. They live in the earth, the water, the sky. If you listen, they will guide you. I hear the wind. Yes. What is it telling you? I don't understand. Natura, you will understand. Listen with Ouça com seu coração you will e você entenderá. So there was 4 things that she said the spirits live in. Tem 4 coisas que ela disse que os espíritos moram nessas coisas. Remember, she said the spirits live in the earth. Disse que os espíritos moram na terra, They live in the stars. vivem nas estrelas, They live in the water. vivem nas águas And they live in the wind. e vivem no vento. Do you know what earth, wind, fire, spirit? Sabe, terra, vento, fogo, estrelas, That's 5 points of witchcraft. vento. Nós temos 5 espíritos, temos 5 pontos da feitiçaria aí também. Does this seem like children's stories? Será que isso parece de algum modo com história infantil? You see, the Bible A Bíblia, irmãos, teaches in 1 Timothy that some will give heed to seducing spirits and doctrines of devils. diz em 1 Timóteo que alguns vão dar ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. And in Leviticus 19 verse 31, E em it Levíticos, says, capítulo 19, versículo 31, diz: "Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them, for I am the Lord your God." Diz, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. So we are not supposed to talk to the spirits. Não devemos falar com espíritos. But yet that cartoon just told you to listen to the spirits, they're all around Mas na you. verdade esse desenho animado diz para você ouvir aos espíritos ao seu redor. Does that seem like children's stories to Será que you? isso parece com uma história infantil para vocês? How about Cinderella? E quanto a Cinderela? Listen to what Cinderella says right here. Escutem só o que Cinderela está dizendo aqui. I've been trying to obey someone else's rules about who I should be and how I should dress. Here she's saying, I've always followed somebody else's rules and how I should be and how I should dress. Ela está dizendo, eu fico o tempo inteiro tentando seguir as regras que as pessoas dizem de como eu devo ser e como eu devo me vestir. And then right here during this scene, E é bem aqui, durante esta cena, she sings this song. ela canta essa canção. Who's to say that the rules must stay the same forevermore? Quem é que disse que as regras devem permanecer as mesmas para sempre? Whoever made them had to change the rules that came before. Quem quer que tenhas feito as regras, deve ter que alterar as regras que vieram anteriormente. So make your own way. Então faça as coisas do seu jeito. Show the beauty within. Mostre a beleza que há dentro de você. And look at right here once again, when you follow your E heart, mais uma vez diz, quando você segue o seu coração, there's no heart you can't win. não há coração que você não consiga conquistar. Why is it that they're wanting you to follow your heart, follow your heart, follow your Por que heart? será que eles insistem em que você siga o seu coração, siga o seu coração, siga o seu coração? Don't follow the rules. Não siga as regras. Follow your heart. Siga o seu coração.
over and over and over Essa again. história se repete o tempo inteiro. How about this story? E quanto a essa história? Wall-E. Wall-E. Has anyone in this room seen this movie? Alguém já viu esse filme? Almost everybody. Quase todo mundo, né? So think about this movie. Reflita um pouco sobre esse filme. When the movie starts out, the very opening scene shows you the planet Earth. Quando o filme começa, a cena de abertura já mostra o planeta Terra. There's nothing on the planet Earth at all except for one thing. Não há nada vivo no planeta Terra, nada mesmo, exceto uma coisa. The only thing that's on planet Earth is this little robot Wall-E. É somente esse robozinho chamado Wall-E. And the rest of the world is destroyed. E todo mundo está destruído. Let me ask you a question. Pergunta para vocês. When is there going to be only one thing on the face of this planet? Quando na Bíblia haverá somente uma coisa sobre a face desta terra, When the world is completely destroyed, onde o mundo estará completamente destruído, and there's nothing here but one thing. e não haverá aqui neste mundo nada, exceto uma coisa. Who is that? Quem é essa pessoa? Satan. Where are you going with this, Walt Disney? Onde é que esse filme quer nos levar? This is the opening scene. Isso é a cena de abertura, irmãos. As you look into this movie more, se a gente começa a analisar um pouquinho mais esse filme, if this is a parallel to the great controversy, se aqui nós temos um paralelo do grande conflito, and Satan is on the earth by himself, e Satanás está na terra sozinho, where are all the human beings during that onde 1,000-year todos millennium? os seres humanos estarão durante esse milênio? Where are they? Onde eles estão? In the sky. No céu. In heaven, right? Sim ou não? So in Wall-E, where are all the human beings? Então, no filme Wall-E, onde estão todos os seres humanos? In the sky. Eles estão no céu. In a perfect environment, num ambiente perfeito, where everything is perfect, onde tudo é perfeito. And there's even a scene that shows you what the temperature is. E ainda tem uma cena onde mostra qual é a temperatura. 72 degrees Fahrenheit is perfect weather. 72 graus Fahrenheit é uma temperatura perfeita. And notice how everybody follows in a line. E perceba que todo mundo segue uma linha. Nobody steps out of line. Ninguém sai da linha. There's a reason for this. E há um motivo para isso. Now when Wall-E is still on Earth, enquanto Wall-E ainda está na Terra, the humans send a robot back to Earth to see if it's okay to come back to Earth. Os humanos enviam um robô de volta à Terra para ver se já não há mais problemas em voltar para este planeta. So answer me this. When we are in heaven during that 1,000-year millennium, will we come back to Earth? Quando, durante esse milênio, nós voltaremos para a Terra? Yes, when Jesus comes back on the judgment day and to rebuild Earth. Quando Jesus voltar no dia do juízo para reconstruir este planeta. So this is paralleling what's happening in the Bible. Isso é um paralelo do que está acontecendo na Bíblia, no registro bíblico. When Wall-E shows her a plant, quando Wall-E mostra uma plantinha para essa robozinha que vem, and it's okay for the humans to come back to Earth, indicando que está tudo bem, os humanos podem voltar para a Terra. Wall-E, here he is showing her the plant. Aqui ele está mostrando a plantinha para ela. And that's her sign to take it back and tell everybody they can come back home. E esse é o sinal que ela precisa para falar para as pessoas lá na nave espacial que eles podem voltar para a Terra. And Wall-E catches a ride up to the ship. O Wall-E consegue pegar uma carona e vai até a nave espacial. Now, as the camera pans up to the name of the ship, quando a câmera abre agora e chegamos ao nome da nave, I paused it. Eu fiz uma pausa. Because anytime they write something on the screen, that means somebody made a choice to put that on the screen. Sempre que alguém escreve alguma coisa como pano de fundo, é porque alguém fez essa escolha de escrever tal coisa ali. So I went to the internet and I said, I wonder what an axiom is. Então eu fui na internet e coloquei, quero saber o que significa axiom. And here's what the definition of it is. E a definição é esta. It's a self-evident truth that requires no proof. É uma verdade completamente evidente que não precisa de provas. A universally accepted principle or rule, or can I say law. Uma regra, princípio ou até mesmo lei aceitada universalmente. So all the humans are in an environment that means absolute truth, then they follow the law. Todos os humanos estão num ambiente perfeito onde eles seguem as regras, a verdade, eles seguem a lei. And this is the world that Wall-E comes into for the first time. E este é o mundo no qual Wall-E entra pela primeira vez. Now, as anything comes into this new perfect world, mas sempre que alguma coisa entra neste mundo perfeito e novo, there are these robots. Notice they're following the light. Há esses robozinhos que sempre seguem a luz.
And their job is to clean any contaminated things that come in there. E a função desses robozinhos é limpar qualquer ser contaminado que entra por ali. As they go to clean, Wally is accidentally grabbed. Quando eles pegam o Wally acidentalmente e vão limpá-lo. And notice he's 100% contaminated. Diz lá que ele está 100% contaminado. Who is 100% contaminated? Quem é que está 100% contaminado, amigos? Who is that? Quem é essa pessoa? The devil. O diabo. As he started to see that he was being contaminated, quando ele começa a ver que está contaminado, all he does is start messing with the little robot. Ele fica o tempo todo brincando com esse robozinho pequeno. And because he's not following his being in the right place, e porque ele, pelo fato de ele não seguir essa regra de ficar no lugar certo, the police are called. Eles chamam a polícia. Notice how everybody follows in line. Perceba que todos seguem as linhas. And as he's toying with this little robot, e ele fica brincando com esse robozinho, he notices that they take his friend Eve in the background. Ele percebe que eles pegam a amiga dele, Eva, e levam para outro lugar. And so as he sees her take him, e quando ele viu que pegaram a Eva, he cuts across the road. Ele passa pelo meio da sala, leaving a dirty mark all across the floor. E ele deixa marcas sujas pelo piso. Now the robot has never been off of the line before. O robô nunca saiu da linha em sua vida. He knows it's his job to clean. Ele sabe que a sua função é limpar. And so he thinks about it. Então ele pensa, reflete, and steps off the line for the sai first da linha time. pela primeira vez. And nothing happens to him. E nada acontece com ele. And here's where the story starts to change. E é a partir desse momento que a história começa a mudar. What happens on the ship now is a rebellion begins. O que acontece nessa aeronave agora é que uma rebelião se inicia. As this rebellion begins, à medida que essa rebelião toma forma, Wally is confined to a certain area with other things that won't follow the rules. O Wally está confinado numa área com outros seres que não seguem as regras. If this story is paralleling the great controversy, se essa história é um paralelo ao grande conflito, wasn't Satan confined to this earth with everyone else that wouldn't follow the rules? Satanás também não estava confinado neste planeta com todas as outras pessoas que não queriam seguir as regras? Don't you think that's an interesting parallel for a cartoon? Vocês não acham que esse é um paralelo um pouco interessante para um desenho animado? So as Wally gets out of this prison, então finalmente o Wally consegue escapar dessa prisão. A full-on rebellion begins. E aí uma rebelião total se inicia. And if you notice, e se você perceber o seguinte, that's the little cleaner robot in the beginning that was following in the line. Esse é o robozinho que costumava limpar no começo. And now he's dirty. Ele seguia as regras, mas agora ele está todo sujo. He's dirty and part of the rebellion. Ele já é parte da rebelião. Notice how everybody is wearing red. Percebem que todos agora estão vestindo vermelho? In the very beginning, before the rebellion starts, no começo, antes de a rebelião começar, everybody is wearing blue. Todos estão de azul. When the rebellion starts, their outfits change to red. Quando a rebelião se inicia, a roupa deles se transforma em vermelho. Do you know what blue signifies in the Bible? Vocês sabem qual é o significado do azul na Bíblia? It signifies the law. Significa lei. Did you know that the 10 commandments were made out of sapphire, which is blue? Sabiam que os 10 mandamentos foram feitos em pedra de safira, que é azul? Rocks. And all of a sudden, they have joined the rebellion. E de repente eles agora se unem à rebelião. And turn to red. E se transformam em vermelho. Of course, they make it back to planet Earth. É claro que eles conseguem regressar ao planeta Terra. And they rebuild planet Earth. E eles reconstroem o planeta Terra. But in the real great controversy story, it isn't us that rebuild Earth. Mas na história verdadeira do grande conflito, não somos nós que reconstruímos este planeta. It's Jesus. É Jesus. I want to point something else out about this particular movie. Eu queria apontar alguma coisa interessante sobre esse filme em particular. At the very top of the movie poster, it says "Giving Bad a Good Name." Logo no título, no pôster do filme diz assim: dando ao mal um bom nome. Is it a good thing to give bad a good name? Será que é algo bom dar ao mal um bom nome? No. Claro que não. So this is how the movie starts. É assim que o filme começa. There's a war in the galaxy. Há uma guerra na galáxia. You believe that there's a war in the galaxy, Vocês right? creem que há uma guerra na galáxia, sim ou não? Two beings are sent to Earth. E 2 seres são enviados à Terra. This is one of them. Este é um deles. And this turns out another family in the Glaupunk quadrant had a very similar idea. That was the day I met Mr. Goody Two-Shoes. And our glorious rivalry was born.
So the story is there's a war in the galaxy. A história é a seguinte, há uma guerra na galáxia. 2 babies are sent to Earth. 2 bebês são enviados à Terra. One who's really good and perfect. Um que é muito bonzinho, é perfeito, é o Senhor perfeitinho. And one who's really bad. E um que é muito mau. The one who shows up that's really good and perfect. Aquele, o Senhor perfeitinho que aparece. Arrives on what day? Ele chega em que dia ao planeta Terra? Christmas Day. Dia do Natal. So what baby arrived on Christmas Day that the world thinks arrived on Christmas Que Day? bebê o mundo acha que nasceu de fato no dia de Natal? Who's perfect? Quem é perfeito? That's Jesus, right? And this other baby E esse outro bebê aqui, gets sent to a prison. ele é enviado a uma prisão. So who else got sent to this earth in a prison around this earth? Quem mais foi lançado a esta terra como se fosse uma prisão? They're telling you who these characters are. Eles estão nos contando quem são os personagens. One is a hero. Um é um herói. And the other is feared. E o outro é temido. One would be cheered. Happy Metro Man Day, Metro City. I love you, Metro Man. And I love you, random citizen. While the other Table for 2 was feared. What? What? So it's your basic story between good and evil. É uma história básica sobre o bem contra o mal. Where the good guy always wins. Onde o mocinho sempre vence. Notice what he's doing right here. Percebe só o que ele está fazendo aqui? He's walking on the Ele está andando sobre water. as águas. Who walked on the water? Quem andou sobre as águas? That was Jesus. Foi Cristo. But here's the twist of the story. Mas olha como eles distorcem a história. So all of a sudden there's a new threat that's coming. De repente surge uma nova ameaça à cidade. A new threat has come to Metro City. Consider yourselves under new management. And Metro Man is nowhere to be found. He'll destroy the whole city. I'm sorry. I'm finally free to get in touch with my true power. Making awesome music. You're kidding, right? When the world needs a hero, You need to be that guy. Well, this is a strange turn of events. he will answer the call. So when the character that is normally saving people Quando o personagem que geralmente está salvando as pessoas doesn't want to be the savior anymore, já não quer mais ser o salvador, no one knows where he is. ninguém sabe nem onde ele está. Guess who has to step up and become your savior? Adivinha quem deve entrar em cena e se tornar o nosso salvador? The devil? O diabo. In fact, they end the movie trailer Na verdade, no final do trailer do filme, where they even tell you that this is the battle between good and evil. eles dizem, essa é a batalha entre o bem e o mal. And then they play 2 songs. Eles tocam 2 canções. I made bad look so good. DreamWorks Megamind. You're kidding, right? So those 2 songs that are played are I'm Loving You Essas 2 canções que são tocadas é I'm Loving You, Eu By Estou Mariah Amando Carey. Você, de Mariah Carey, and Highway to Hell by AC/DC. e Highway to Hell, que é uma avenida para o inferno, de AC/DC. So what they're doing is they're putting in your mind, I'm loving you. O que eles estão fazendo é colocando na sua mente, eu amo você, eu estou amando vocês. Highway to Hell. Avenida para o inferno. Subliminally planting that in your mind. Subliminamente plantando essas sementes na sua mente. Does this seem like a children's story De to you? alguma forma isso aqui parece um filme infantil? Because it seems quite opposite of my Bible. Porque para mim parece o contrário do que a Bíblia diz. How about this story? Que tal essa história? No. Não, essa história não. They're so cute. Eles são tão fofinhos. Look at the movie poster. Olha só o pôster, o cartaz do filme. What does it say at the top of the poster? O que é que diz aqui no topo do cartaz? When the world needs a savior, Quando o mundo precisava de um salvador, de um herói, they call a villain. eles convocaram um vilão. Don't call Jesus. Não chamem Cristo. Call a villain. Chame o vilão. That's what this movie is about. É disso que se trata o filme. In fact, the very next Minion movie Na verdade, o filme dos Minions, is all about them trying to find the most evil person to o follow. próximo filme dos Minions tem a ver com chamar, com convocar o super vilão. And they can't find these super villains because they keep killing them. Mas eles não conseguem encontrar o super vilão porque eles estão o tempo todo matando os vilões. So guess what?
Então adivinha só. They go to a thing called VillainCon. Eles vão para um negócio chamado Conferência dos Vilões. So they can find the most evil villain to follow. Para que eles consigam encontrar o vilão mais malvado para seguir. And listen to the words that she says. E escutem só as palavras que ela diz. Ladies and gentlemen, the supervillain we've all been waiting for, Scarlet Overkill! Doesn't it feel so good to be bad? Doesn't it feel so good to be bad? Que sensação boa é ser má, não é? And everybody in the audience is going, yeah! E todo mundo na plateia, yeah! Let me ask you a serious spiritual question. Deixa eu fazer uma pergunta bem séria para vocês, espiritual. Do you think Jesus is looking down on this movie and smiling? Você acha que Cristo está olhando para esse filme e está sorrindo? Do you think he likes the evil that's in this world? Você acha que ele gosta de toda a maldade que há neste mundo? Do you see what the devil is doing? Vocês estão vendo o que o diabo está fazendo aqui? He's taking your idea of a hero. Ele está transformando a sua ideia de um herói, who you want to be your savior, que você quer que seja o seu salvador, and he's changing it to be the villain. E agora você passa a crer que o seu salvador é um vilão. Over and over and over again. E essa história, esse tema se repete em vários filmes. It's not just one movie. Não é somente num filme. I could stand up here for 10 hours and show you movie after movie after movie that does this. Eu podia ficar aqui 10 horas mostrando para vocês filmes que fazem a mesma coisa. People always ask me, why do you travel around the world and talk about this? As pessoas sempre me perguntam, por que você viaja pelo mundo e fala sobre essas coisas? Do you know why? Sabem por quê? Because they're talking bad about my God. Porque eles estão falando maldades acerca do meu Deus. That's my savior. É o meu Salvador. That's my savior that pulled me out of Hollywood. É o meu Salvador que me tirou daquele mundo de Hollywood. Pulled me out of a life of drugs, out of a life of the world. Me tirou de um mundo de drogas, de um mundo do mundo em si. Saved my life. Salvou a minha vida. They're talking bad about him. Eles estão falando mal do meu Jesus. I feel very passionate about this. E isso me comove. God is love. Deus é amor, diz a Bíblia. Most of these movies are flipping the story around. A maioria dos filmes estão invertendo a história. The Bible says in 1 John 4:8 that whoever does not love does not know God. A Bíblia diz em 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus. Does that sound like VillainCon? Isso parece com a conferência dos vilões que a gente acabou de ver? Like the little minions just wanting to follow the most evil person? Como os pequenos minions que simplesmente queriam seguir a vilã mais vilã de todas. How about this movie? E quanto a este filme aqui? It's just Legos. Ah, é só Lego, não tem problema. How many of you have ever played with Legos? Quantos aqui já brincaram com Lego? I grew up playing with Legos. Eu cresci brincando de Lego. I love Legos. Eu amo Legos. I don't think it's evil to play with Legos. E eu não acho que tenha problema nenhum brincar com Lego. But now that I've shown this to you, mas agora que eu mostrei isso para vocês, how many of you have seen this movie? Quantos aqui já viram esse filme? Think about what I've just talked about. Pensem um pouquinho no que eu acabei de falar para vocês. Do you see the same parallels in this movie? Vocês conseguem ver os mesmos paralelos neste filme? This character's name is Emmett. O nome desse personagem é Emmett. Do you know what Emmett means in Hebrew? Sabe o que Emmett significa no hebraico? Emmett means truth. Emmett em hebraico significa verdade. In fact, it's the very definition of truth. Na verdade, é a própria definição de verdade. Who is the very definition of truth? E quem é a própria definição de verdade? I am the way, I am the truth and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. That's Jesus, é right? Jesus, não é? So the whole movie is about this character that follows the instructions. Todo filme tem a ver com esse personagemzinho que segue as regras. Because the man upstairs who builds the Legos, porque há um homem lá em cima que construiu os Legos, wants everything to be perfect. Ele quer que tudo seja perfeito. And wants everyone to follow the instructions. E quer que todos sigam as regras. And so this character Emmett follows every rule. Então esse personagem Emmett segue todas as regras. Until he meets a character named Lucy. Até que ele se encontra com um personagem cujo nome é Lucy. He breaks the rules for the first time. E aí ele quebra a regra pela primeira vez. What was the character's name of Eve that first got Eve to break the rules? Como é mesmo o nome do personagem que conseguiu que Eva quebrasse as regras pela primeira vez?
Lucy comes from Lucifer. Lucy vem do Lúcifer. And so all of a sudden, he joins in this group that doesn't want to follow the rules. Então, de repente, ele se une a esse grupo de Legos que não seguem as regras. In fact, there's even a scene Na verdade, tem até uma cena where he gets caught onde ele é pego and he decides to jump off and save his friends. e ele decide pular de onde ele está para salvar os seus amigos. And he sacrifices himself. E ele se sacrifica por eles. Only till the end of the movie does he come back. E a gente só sabe disso no final do filme, que ele volta. And there's even a line where the guy says, "Oh, you're back from the dead?" E ainda tem uma fala que alguém diz assim: "Oh, você voltou dos mortos." As if he's been resurrected, just Como like se ele Jesus. tivesse sido ressuscitado igualzinho a Cristo. But the whole movie centers around not following the rules. Mas o filme todo se trata de não seguir as regras. And not following what the man upstairs wants you to do. E não seguir aquilo que o homem lá em cima pede com que você faça. In fact, this man upstairs right here in an interview Na verdade, esse homem aqui em cima, numa entrevista, tells everybody if you don't follow the rules, diz para todos: se vocês não seguirem as regras, you will be put to sleep. você vai ser colocado para dormir. I want you to think about that spiritually. Eu queria que vocês pensassem nisso de maneira espiritual. After Judgment Day, após o dia do juízo, what is going to happen to the people who don't follow God's rules? O que acontecerá com as pessoas que não seguiram as regras de Deus? Is this a children's story? Será que isso aqui é uma história para crianças? It's paralleling your Bible Eles estão over fazendo and um over paralelo da Bíblia o tempo inteiro. and over again. So this man upstairs decides he's going to fix anyone that breaks the rules. Então, o homem lá de cima decide que vai consertar qualquer pessoa, vai dar um jeito em qualquer pessoa que quebre as regras. By supergluing them together. Colando-os, né, com um super bonder ou algo do tipo. And isn't that what God wants to do in the end of this world? E não é mais ou menos isso que Deus quer fazer no final do mundo? He wants to superglue us back together. Ele quer nos unir de alguma forma, so that we never fall apart again. a fim de que nós nunca nos despedacemos novamente. How about this movie? E quanto a esse filme aqui? No, not Frozen. Não, Frozen não. Not this one. Este aqui não. I have not seen this movie. Para falar a verdade, eu não vi esse filme ainda. So I can't talk about it in the way that the other movies are talked about. Então eu não consigo falar da maneira desse filme como eu falei dos outros. But I want to point something out. Mas eu queria indicar uma coisa só. You know that the most popular song, here's how much money it's made up to there. Isso aqui é quanto dinheiro o filme já conseguiu fazer? It's an incredible amount of money. É muito dinheiro. But the song called Let It Go Mas tem uma música nesse filme, a trilha sonora do filme. was written by these two people right here. A música Let It Go foi escrita por essas duas pessoas aqui. Now, I've never heard of these two Eu people. nunca ouvi falar deles. So I looked up on the internet. Então eu fui na internet, fui buscar. Who are these people? Quem são esses aqui? What do they believe? No que eles creem? What else have they worked on? Em que outras obras ou projetos eles trabalharam? And I came across a lot of websites that said E cheguei a muitos sites que diziam o seguinte: that Frozen was teaching kids homosexuality. que Frozen estava ensinando homossexualidade às crianças. Now, I haven't seen it, Tá, eu não vi o filme, so I can't confirm that. então eu não posso confirmar se isso é verdade. But I want to show you something. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês. These two people that wrote that song Estes dois aqui que escreveram a canção do have filme worked on two other projects called Avenue Q and the Book of the Mormon. trabalharam em dois projetos, um chamado Avenue Q, e o outro o Livro do Mormon. And I don't know what those are, Eu não conheço esses projetos também, so I looked them up. então eu fui pesquisar. And Avenue Q has a song in it called If You Were Gay. Nesse filme, nesse projeto Avenue Q, tem um filme que se chama Se Você Fosse Gay, And uma it's- música, Se it- Você Fosse Gay. It's all about being a homosexual. E a música toda é sobre ser homossexual. So then I didn't know their other one called Book of the Mormon. E eu não sabia, mas havia outro que se chama O Livro do Mormon. And in there they have a song about being gay E neste, ele também tem uma música sobre ser gay. and how it's okay to be gay. E que não tem problema nenhum ser gay. So you know what that says to me? Sabe o que isso me diz? That if they are very pro-homosexual Se eles são tão a favor da homossexualidade, and there's a pattern going on here, e tem um padrão que se repete em duas obras, why wouldn't they put that in their song? por que eles não colocariam isso numa I- canção, num terceiro projeto? I just want you to think about these things Então eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. because there is so much going on behind the scenes Porque of a movie há tanta coisa acontecendo nos
bastidores de um filme. It's impossible for you to know all this information. É impossível para que a gente consiga filtrar toda essa informação. Here's the song called Let It Go. Esta é a canção que se chama Let It Go. And I'm sure I'm not going to sing this for you or even say it for you. Eu não vou cantar, nem vou contar toda a história da canção. But at the very bottom it says no right, no wrong, no rules for me, I'm free. Mas bem no finalzinho da música diz assim: não há certo, não há errado, não há regras para mim, estou livre. Once again, don't follow the rules. Mais uma vez, não siga as regras. Over and over and over again. Isso se repete, se repete, se repete. Why does the devil not want us to follow the rules? Por que será que o diabo não quer que a gente siga as regras? Why does he want to plant seeds into children's minds? Por que ele quer plantar sementinhas na mente das crianças? To follow your emotions instead of following the rules. Para que sigam suas emoções e não sigam suas regras. Ecclesiastes 12 verse 13. Eclesiastes 12 versículo 13. Think about this. Pensem nisso. This is the conclusion of the whole matter. Fear God. De tudo que você tem ouvido, a suma é: and keep his commandments. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. For this is the whole duty of man. Porque este é o dever de todo homem. But you know what? Sabe do quê? We can't keep his commandments. Nós não conseguimos guardar os mandamentos de Deus. Until we're in love with him. A menos que nós nos apaixonemos por Cristo. E nós peçamos a Ele todos os dias. Think about that. Pensem nisso.